Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou fisioterapeuta. O título do trabalho é Oferta Consciente de Oxigênio durante o Transporte Aeromédico, uma sugestão de cálculo. Como coautor, Antônio Ruberval Faria, médico pediatra. Quando a gente estuda sobre a influência da altitude no oxigênio do nosso organismo, muito se fala sobre a hipóxia e quase nada sobre a hiperóxia. Dessa forma, a suplementação do gás durante o transporte acaba sendo feita de uma maneira aleatória, muitas vezes ofertando 100% de FiO2, mesmo com o paciente saturando 99%. Isso é desnecessário, leva a um desperdício de gás e, principalmente, é nocivo ao paciente, porque o excesso de oxigênio pode causar graves lesões, como atelectasias, processos inflamatórios, fibrose e outras complicações. Então, o objetivo desse trabalho é de alertar os profissionais da área sobre os efeitos deletérios da hiperóxia e sugerir um cálculo que estime valores de suplementação de O2 dentro de uma faixa de segurança. Para isso, fizemos uma revisão bibliográfica narrativa com consulta a diversas bases de dados dos últimos 10 anos, utilizando como palavras-chave oxigênio, transporte, aeromédico e hiperóxia. Como resultados, observamos que, para a atividade aeromédica, seja em cabines pressurizadas ou não, a suplementação de oxigênio é necessária e a fisiologia de voo explica essa necessidade. Porém, quanto podemos suplementar sem causar maiores lesões pulmonares ao nosso paciente? Baseado no levantamento de dados, nós vimos que existem maneiras de se calcular a suplementação de oxigênio baseado na pressão atmosférica da origem, na pressão atmosférica de cabine que se atinge e na fração inspirada de oxigênio da origem. A nossa sugestão para se chegar na FiO2 ideal é multiplicar a FiO2 inicial, ou seja, aquela que o paciente se encontra na origem, desde que é adequada para uma boa oxigenação, pela pressão atmosférica inicial, que usamos como referência aqui no trabalho, 760 milímetros de mercúrio, por ser a pressão a nível do mar, e dividir esse produto pela pressão atmosférica de cabine, que usamos aqui como referência o valor de 565 milímetros de mercúrio, por ser a pressão de cabine que normalmente a aeronave consegue manter mesmo em uma altitude de cruzeiro, ou que uma aeronave não pressurizada pode chegar. Então, o cálculo é FiO2 ideal é igual a FiO2 da origem vezes a pressão atmosférica da origem dividido pela pressão atmosférica da cabine. E concluímos que, no máximo, 25% de FiO2 suplementar seja suficiente para manter o mesmo nível de oxigenação que o paciente estava a nível do mar. Ressaltamos que esse parâmetro é baseado apenas na fisiologia de voo e que cada paciente terá sua necessidade variando conforme o momento clínico que se encontrar, e que esse processo, obviamente, é dinâmico durante todo o transporte. No trabalho escrito, montamos uma tabela que mostra o valor exato de suplementação necessária em cada nível de altitude, com a variação da FiO2, desde 21% até 80%. Também montamos uma calculadora, onde lança-se as variáveis de FiO2 inicial, pressão atmosférica inicial e pressão atmosférica de cabine, e o cálculo já é feito automaticamente. Lembramos que esse cálculo é apenas uma sugestão, cada missão é única e as necessidades do paciente devem ser avaliadas e ajustadas constantemente durante todo o transporte. Esperamos ter contribuído. Muito obrigada e até a próxima!